Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Ediane Gomes e vou estar com vocês ao longo dessa disciplina, trabalhando algumas abordagens super importantes para o mercado e trazendo alguns exemplos também de como a gente pode usar no nosso dia a dia, principalmente das pequenas e médias empresas. Vamos lá. Então vamos lá, gente. O que é a pesquisa de mercado, tá? A pesquisa é um estudo, né, que eu vou coletar dados. Eu vou coletar dados e vou interpretar essas informações. Para quê? Para gerar insights, né, e dar suporte na tomada de decisão da empresa. É isso que toda empresa quer. As empresas que conseguem ter melhores informações conseguem se posicionar melhor. Imagina você saber que um determinado tipo de consumidor demanda por um certo produto. Você, em posse dessa informação, você iria lançar o quê? O produto ideal para aquele tipo de cliente. Por quê? Porque você já sabe que tem público para aquele produto. Então a informação, né, ela é valiosíssima. E a pesquisa de mercado, ela faz com que ela nos ajuda a coletar e interpretar esse tipo de informação, né? A partir de um problema específico, aí você vai adotar. Pode ser para lançar um produto, pode ser uma pesquisa de satisfação, para você observar como anda a percepção dos clientes em relação à sua marca. Vai depender da sua empresa, tá? E o importante, gente, deixa eu até passar por essa parte. Não importa o tamanho do seu negócio, tá? A pesquisa de mercado, ela é bem-vinda sempre, independente se a sua empresa é uma empresa pequena, média ou grande, tá? Se o seu negócio é um negócio local, é uma empresa familiar, é uma startup ou uma multinacional, o dia a dia de qualquer empresa, ela vai ser pautada por inúmeras decisões, tá? E o que é que vai definir se ela tem sucesso ou fracasso? São as decisões que ela toma de forma correta. É por isso que é importante. Todos vocês sabem que a gente vive na era da informação. Então, quem tiver, né, as melhores informações e conseguir tomar as melhores decisões, com certeza vai ter mais competitividade no mercado, né? Aí a gente se questiona, né? Em mercados cada vez mais competitivos, gente, se eu não conseguir ter nenhuma ferramenta que me auxilie para captar essas informações, vai ser muito complicado eu atender meu cliente. Por quê? Porque o cliente está cada vez mais crítico. Porque o cliente, nós, como cliente, a gente tem uma informação muito mais fácil do que era antigamente. Quando a gente quer procurar qualquer coisa na internet, a gente coloca lá o nome e já vem várias avaliações sobre aquele produto, sobre aquela empresa. Então, as empresas têm um grande desafio de conseguir atender, né, de forma satisfatória o cliente. E não é fácil, porque além dos clientes eles estarem muito mais críticos, muito mais analíticos, a concorrência também é muito grande. É tanto que quando não tem muita concorrência, reparem que a empresa em si, que às vezes é dominante no mercado e ela não tem tanta concorrência, às vezes os serviços nem são tão bons. Mas a partir do momento que vai entrando novas empresas naquele mesmo setor e concorrente direto, automaticamente ela já tem que se aperfeiçoar. Ela já tem que agregar mais valor ao serviço dela. Para quê? Para ela poder se diferenciar. Então é muito importante a pesquisa de mercado, principalmente nos dias de hoje, que é um dia de grande competição, né? Inclusive, gente, tem um dados do Sebrae que ele fala assim que um quarto das empresas abertas no Brasil fecha as portas antes de completar 2 anos de existência. O que que isso quer dizer? Que a taxa de mortalidade dessas empresas é muito alta, né? Metade quebra antes dos 5 anos de vida. O Sebrae é um órgão conceituadíssimo. E o que é que isso quer dizer? Esses números não são nada animador, né? Eles mostram a importância de agir, né, sem cometer erros. E muitas vezes, quando a gente abre uma empresa, é necessário uma pesquisa de mercado. Às vezes eu acho que tem demanda para o meu produto, aí eu fico no achismo, e quando eu boto a minha empresa para rodar, eu não tenho as vendas que eu espero,
ou os meus clientes não estão dispostos a pagar o preço que eu coloquei. Acontece muito, tá? E só existe uma forma de você ter sucesso, é tomar decisão inteligente. E essas decisões inteligentes, elas se baseiam em informação. Se você não conhece o seu mercado, nem os seus clientes, nem a sua concorrência, é difícil fazer boas escolhas. Então, eu posso fazer uma pesquisa de mercado para saber o perfil comportamental dos meus consumidores? Pode, deve, né? Eu posso fazer uma pesquisa sobre a concorrência? Deve. Eu sempre costumo dizer que com a pesquisa de mercado, a gente consegue observar todos os pontos fortes da concorrência, mas também os pontos fracos. E o que é ponto fraco naquele teu concorrente, obrigatoriamente vai ter que ser ponto forte na sua empresa. Então vamos lá. Se você tem uma empresa de açaí, né, e o teu concorrente direto, ele não tem tantas opções, ele só vende açaí e os recheios, na tua empresa, tu não vai vender só açaí. Tu pode vender morango, pode vender sorvete de maracujá, pode colocar outros tipos de sobremesas que agreguem valor, né, àquele mesmo segmento que você atua, que no caso é de sobremesa. Então é dessa forma que a gente vai tomando decisões, tá? E é muito importante. Ter intuição, faro para os negócios é um ótimo diferencial. Mas em meio a tantos desafios, não dá para contar só com machismo ou só com a intuição, tá? Então, a importância da pesquisa de mercado é de fato você conhecer o mercado. E quando eu falo conhecer, gente, é você saber os órgãos que regulam aquele setor. É você saber como é que está a economia. Será que agora, em tempos de pandemia, eu investi muito no comércio físico? Será que é viável? Ou será que meus clientes, através do e-commerce, que é o comércio eletrônico, do delivery, vai ter mais expansão no meu negócio? Eu consigo facilmente fazer isso através de uma pesquisa, saber disso, tá? Então tem que ter cuidado. Então vocês já sabem, né? Captem isso. A pesquisa de mercado ela vai te auxiliar na tomada de decisão. E você quer tomar uma decisão correta, uma decisão eficiente, né? Para quê? Para que você aumente os seus lucros, né? Consiga expandir os seus negócios, consiga talvez contratar mais pessoal. Isso é muito importante. Concorrentes também, né? Eu saber como é que meus concorrentes estão se posicionando é muito importante, né? Porque isso vai fazer com que eu faça uma estratégia, né? Para me defender daquelas ações que o concorrente está fazendo ou até mesmo alavancar o meu negócio. Em relação a cliente, gente, eu tenho que saber muito bem, porque assim, às vezes eu tenho um excelente produto, eu tenho um produto bom, tipo, eu tenho uma padaria muito boa, uns produtos excelentes. O meu pão é maravilhoso, os meus bolos, as minhas tortas são muito boas. Só que o preço é um preço que não está de acordo com o meu cliente. Então ele não está disposto a pagar. Aí o que que acontece? Às vezes eu abro uma padaria, faço um investimento ali de no mínimo 180 mil, e quando eu vou ver a projeção das minhas vendas, que eu ouçei lá em cima, elas não se concretizam. Por quê? Porque aquele cliente daquele bairro, né, a faixa de renda dele talvez não esteja enquadrada do meu negócio. O preço talvez esteja muito maior do que ele está disposto a pagar. E isso é um erro que acontece muito. Às vezes as empresas têm bons produtos, mas elas esquecem de ver qual é o perfil do cliente dela. E às vezes aquele cliente ele não está disposto a pagar aquele valor. Aí o que acontece? O teu produto não sai do estoque. Aí fica lá parado. E produto parado, né, é dinheiro parado. Aí você não consegue pagar as suas contas a curto prazo. Então, cuidado, tá? Aqui tem um exemplo, né? Mas antes, né? Eu queria, às vezes, fazer um questionamento a vocês. Por que que as vendas, às vezes, da empresa caem, né? Por que que a venda da minha empresa está caindo? Faça essa reflexão na empresa que vocês atuam. Perguntem-se se
o atual cenário que as suas empresas estão caindo as vendas? E por quê? Né? Será que pode ser um problema do meu produto? Será que o meu produto é um produto que quebra fácil? Que as pessoas não confiam? Ou meu produto as pessoas não conhecem? Ou até mesmo pode ser um problema no atendimento. Eu tenho um produto bom, mas a minha linha de frente ali não tem empatia com meus clientes, não sabem acolher o meu cliente, tem a cara fechada, são abusados, né? Você tem que identificar. Ou será que a imagem da minha empresa é uma imagem que não passa confiança, credibilidade? Então você tem que fazer esses questionamentos, né? Então, para crescer, a empresa tem que fazer essa pesquisa de mercado também para saber qual é o melhor caminho que ela deve seguir, né? O que é que eu vejo, né? Tem uma empresa em Fortaleza que ela não fez pesquisa de mercado, não fez nenhuma pesquisa. Ela era bem conhecida no ramo de salgados e ela era grande, era bem conhecida. Quando falava em salgado, associava ao nome dessa empresa. Então a gente já associava, criou essa identidade com o produto. O que acontece? A empresa começou a crescer, né? Quando ela começou a crescer, né, ela começou, sem fazer pesquisa de mercado, ela começou a ampliar o negócio sem estudar de fato cada localidade que ela ia abrir aquela filial. E ela tinha uma, e ela abriu várias empresas. Acabou abrindo bem umas 5 empresas. Aí o que foi que houve? Ela achava que a empresa que ela tinha no bairro Nobre deveria ter a mesma estratégia em outros bairros. Sabe o que foi que aconteceu? As outras empresas que ela abriu não davam lucro, né? A única que dava lucro era a primeira, que era um bairro nobre. As demais tinham prejuízo e ela ficava tirando dinheiro da que dava lucro para cobrir as que não davam, que é um erro gravíssimo. Você descapitalizar uma empresa que tem rentabilidade para bancar outras que não têm. Mas por que isso? Isso é um exemplo prático de muitas empresas que querem ampliar, mas não fazem uma pesquisa antes para conhecer não só o seu cliente. Gente, se você tem uma empresa num bairro X e você muda para um bairro Y, a estratégia já muda, o cliente já muda, a localidade já muda, né? A cultura já muda. Então você tem que analisar isso, tá? Então a pesquisa ela vai oferecer dados e informações para que você possa analisar esse contexto que eu estou falando para vocês, e encontrar o melhor caminho, né? Então avalie, né, de fato se tem público para o seu produto, né? E como é que eu vou fazer as campanhas para divulgar minha marca, né? Conheça o comportamento do consumidor, é importante, né? Aí aqui eu queria trazer esse exemplo que está aqui que vocês estão vendo, que é o exemplo da Nivea, né? Que aqui é do protetor solar. A Nivea, gente, quando lançou o protetor solar, ela fez uma pesquisa de mercado, né? Antes de lançar. E ela observou que geralmente a maioria das pessoas não tem o hábito de usar protetor solar. E elas querem praticidade na hora de usar o protetor solar. Vamos ver o resultado dessas pesquisas e discutir um pouco aqui. Vamos lá. Vou dar um minutinho só para que vocês leiam rapidamente aqui antes de eu falar. Vou deixar vocês lerem rapidinho. Então vamos lá. Vamos lá ver esse primeiro tópico. A proteção contra os danos solares era uma prioridade para algumas pessoas em relação ao desejo de ficar bronzeado. Então, tipo assim, para um grupo específico, né, a prioridade era se proteger em relação ao bronze. 2. Mesmo conscientes da necessidade de proteger a pele,
foi identificado um grupo de pessoas que não usam protetor solar. Olha que dado interessante, gente, na pesquisa. Embora muitas pessoas saibam que é importante proteger a pele, né? Muitas não fazem. E justificam, né? Justificando não frequentar a praia. Então, assim, a gente tem uma ideia errônea em relação ao protetor solar de que, professora? Que a gente só deve usar protetor solar se a gente estiver na praia. E nós sabemos que não. Orientado pelos médicos, os médicos orientam sim que você utilize, né, o protetor solar no seu dia a dia, né? Porque a gente tem essa exposição muito forte dos raios solares. Então não é uma questão somente de estar à praia. Mas é que vocês puderam ver que as pessoas têm essa visão. 2, 3. Também identificaram pessoas que gostam de tomar sol, mas se preocupam com efeitos do mesmo e querem se proteger. Então, vocês viram aqui que eles identificaram 2 grupos dentro da pesquisa. Aqueles que sabem a necessidade de se proteger, mas não se protegem. E aqueles que gostam de tomar sol, mas querem se proteger. Então, vocês viram 2 tipos de perfis de consumidor, de cliente, né? Então, vamos lá. Existem também pessoas que não têm grandes preocupações em relação aos efeitos do sol e consomem produtos com FPS, que é a proteção, baixo ou nenhum. Ainda tem esse outro perfil. Por fim, né, o que foi que a pesquisa identificou? Ele disse assim: por fim, as pesquisas também identificaram pessoas completamente leigas em relação ao sol. O que é ser relativamente leiga, né? Não sabe o efeito que o sol causa à pele, não sabe o conceito de FPS, né? E apenas desejam um bronzeado bonito. Ou seja, são pessoas que não têm a menor ideia de se proteger. Aí, gente, perdão, deixa eu voltar aqui. Eu te pergunto, a Sandal não. A Nivea, quando lançou um protetor solar, ela pensou em lançar um protetor solar, né, fácil, de fácil acesso para as pessoas, acessíveis, e também fazer uma campanha publicitária incentivando as pessoas a usarem o protetor solar, já que a gente tinha um público, né, que era leigo, não sabia as importâncias, e também tinha um público que entendia, mas não usava. Então, qual foi a abordagem dela na tomada de decisão? Vamos fazer uma campanha voltada para a conscientização do uso de protetor solar. 2. Vamos fazer um produto, já que muitas pessoas acabam não utilizando, vamos fazer um produto que seja de fácil aplicação, que eu não preciso passar ali tantos minutos passando o protetor e nem meia hora esperando para depois tomar banho. Foi aí que surgiu os protetores spray, né, que são de fácil aplicação e absorção rápida pela pele. Olha que interessante. Isso é um exemplo típico de um produto que teve sucesso no mercado e está aí até hoje, né? Então, é importante que a gente saiba utilizar, porque a partir disso a gente vai tomar melhores decisões. Eu gosto sempre de falar para os meus alunos que tem um caso, que eu sempre falo, que é um caso célebre de erro de pesquisa. Foi, acho que se eu não me engano, na década de 70, a Colgate, que para vocês é sinônimo de pasta, e para mim também, ela resolveu lançar uma marca de lasanha com o nome Colgate. Aí eu pergunto para vocês, fez sucesso? Não. Por quê, professora? Nós já tínhamos criado uma identidade, né, com a marca. Qual é a identidade? A partir do momento que eu escutava aquele nome Colgate, eu já lembrava de quê? Higiene bucal. Algo foi que aconteceu, gente. Quando a empresa lançou essa marca de lasanha, né? Não vendeu, não teve público. Era para eu ter feito uma pesquisa antes, né? Uma pesquisa bem sólida, robusta, para ver se de fato, né, as pessoas iriam querer demandar aquele produto. Então, às vezes a gente lança um produto errado e esse lançamento de produto que as pessoas não querem comprar, ele gera um impacto milionário na empresa.
tá? Então, cuidado. Outro tipo de pesquisa, né? Então, posso fazer uma pesquisa para saber sobre o produto, que foi um caso anterior. Também posso fazer uma pesquisa sobre a satisfação dos clientes, que é a mais comum, né? É o que vocês mais conhecem, essa aqui, tá? Aqui ele vai dar um exemplo. Na verdade, eu até indico a todos os meus clientes, quando eu vou fazer consultoria, fazer de forma periódica, né? As pesquisas de satisfação. Por quê, professora? Porque a gente consegue tirar bastante informação. Às vezes a gente tem um problema que a gente fala que é miopia em marketing. O que é miopia em marketing, professora? É aquela visão que eu acho que o meu produto é muito bom, a minha empresa é muito boa e está tudo maravilhoso. Só que eu esqueço de olhar para o cliente. E quando eu vou olhar para o cliente, eu percebo que ele não está tão satisfeito assim como eu achava. Então, o ideal, pode fazer de 6 em 6 meses, tá? Uma pesquisa de satisfação com os clientes. É interessante para vocês saberem como é que está a empresa, né? E até traçar novos rumos. Que através da pesquisa, eu consigo identificar se a minha empresa está boa ou não. E se ela não estiver boa, eu me reposiciono no mercado, né? Então, é bom. Então, vamos lá. Na pesquisa de mercado, iremos definir tanto o papel de cada procedimento quanto os participantes de uma pesquisa, que podemos citar como, né? O cliente, que é aquele que contrata o serviço de obtenção das informações para fins de pesquisa do mercado, né? Isso aqui eu digo quando vamos supor, você tem uma empresa e quer contratar uma empresa para fazer a pesquisa para você. Então, você é o cliente daquela terceirizada que vai aplicar a pesquisa de mercado, né? O entrevistado, que aqui, né, é o cliente, é aquele indivíduo, organização de quem se obtém informação através de uma pesquisa, né? Então, a gente tem os entrevistados, a entrevista, que é a forma de contato direto ou indireto, né, que eu tenho com o cliente para eu obter os dados que eu necessito. Aqui eu tenho que tomar cuidado hoje em dia, porque as pesquisas de mercado, gente, hoje, devido à pandemia, a gente teve que se reinventar. Eu tenho certeza que vocês, em algum momento, já responderam pesquisas. No terminal, as pessoas ficam perguntando, né? Às vezes, informações para vocês. Ali é uma pesquisa de mercado. Só que hoje nós não podemos fazer essa pesquisa presencial. Então, qual foi a saída, né, que nós tomamos para fazer a pesquisa? A gente faz as pesquisas online. Tem muitas empresas hoje, empresas próprias, sem contratar ninguém. Vamos lá, eu tenho uma pizzaria. Eu quero fazer uma pesquisa de satisfação. O que é que eu faço, né? Tem muita empresa que pega, vai lá no Google Forms, cria um formulário, faz várias perguntas sobre o produto, sobre o preço, sobre a divulgação da empresa, faz várias perguntas de forma online. Cria esse formulário lá no Google Forms e gera um link. E esse link ela manda para a base de clientes dela. Pode ser através do WhatsApp ou através do e-mail. E à medida que esses clientes vão respondendo, ela consegue ter as informações na hora das respostas desses clientes. Então, também, a pesquisa online, ela acabou sendo uma forma muito mais rápida, né? Muito mais rápida do que a presencial. Acabou sendo uma forma, né, da gente conseguir resolver essas questões e ser criativo nesse tempo de pandemia, né? Então, é uma sugestão para vocês. Professor, eu consigo fazer esse formulário? Eu tenho uma pequena empresa, eu vendo biquíni. Eu posso fazer uma pesquisa dessa no Google Formulário? O Microsoft Forms também tem. E tem tantos outros. Aqui eu estou dando 2 nomes para vocês, tá? Mas tem vários. Professor, eu posso entrar no Instagram e fazer uma pesquisa lá, porque tem lá as perguntinhas? Pode também. O que não pode é você deixar de saber a opinião do seu cliente, tá? Então, é isso que não pode. Então, cuidado. Aí ele fala aqui também, registro, né, que é a formalização de dados coletados que estão relacionados à pesquisa de mercados.
pode ser através de formulários, gravações de áudios, filmes. É o que eu falei para vocês, né? O Microsoft Forms ou o Google Forms é um formulário, só que é um formulário eletrônico, né, que eu mando para os meus clientes. Então você pode utilizar qualquer um dos dois. Hoje, como não dá para usar o meio físico, né, eu uso o meu eletrônico, tá certo? Então vamos lá. Outra coisa, eu trouxe aqui 3 exemplos. Aí ele fala assim, ele fala desse jeito: ouvir o que o consumidor tem a dizer. Eu não preciso nem dizer o quanto isso é importante, né, gente? Que é o que a gente fala hoje, é Customer Experience. O que é isso? É a experiência do cliente. Ou seja, o que conta hoje para as organizações é a experiência que o cliente teve com a tua empresa. Então, se ele foi, só quero dar um exemplo. Se você investiu pesado em publicidade, tá? Fez maior propaganda da tua empresa, mas quando ele chegou na tua empresa, ele não teve uma boa experiência, uma experiência ruim, né? O que é que valeu esse teu investimento em publicidade? Então, como é que eu sei também que ele não está satisfeito? Eu tenho que parar para ouvir, para saber as experiências que ele teve com a minha empresa. Então, é importante isso, tá? Outra coisa, entender seus hábitos de consumo, né, gente? É importante eu entender qual tipo de cliente eu tenho. Será que esse meu cliente, ele compra uma vez e não compra mais? Será que ele compra 2 vezes no mês? 3 vezes no mês? Eu tenho que entender o hábito. O hábito de consumo são informações sobre o comportamento do consumidor, né? Conhecê-los é importantíssimo para a gente tomar uma decisão mais estratégica. Então, eu preciso fazer uma pesquisa do hábito de consumo. Saber como ele compra, quando, onde e por que que ele interage com a marca. Eu tenho que saber isso, tá? Inclusive, as pesquisas de hábitos de compra, elas servem para reforçar ou alterar as decisões da gente, né? Nos nossos negócios. Isso ocorre muito porque elas fornecem informações importantes, tipo, como é que os consumidores agem, quais os fatores que influenciam suas decisões de compra. Um exemplo, preço. Pode ser que o preço interfira, né, na sua decisão de compra. De que forma eles costumam comprar certos produtos, né? Quais são os meios utilizados para o acesso à marca? Quanto eles estão dispostos a pagar? Qual é a frequência de consumo? Ou seja, gente, entender sobre os hábitos dos clientes, né, é fundamental para esclarecer qual o esforço necessário, né, que a gente deve tomar dentro da empresa. Então, é o único caminho para fidelizar um cliente. É conhecer bem e atender às suas necessidades. Não tem outra forma. É preciso compreender de fato quais são os objetivos e desejos do meu cliente. Porque assim vai ficar muito mais fácil estabelecer uma estratégia de atuação, né? Por quê, professora? Porque a gente tem vários perfis de consumidores. Então, eu conhecer qual é o meu público-alvo através de uma pesquisa é fundamental. Porque é importante eu saber. Porque à medida que eu sei quem é o meu cliente, eu vou conseguir me relacionar melhor com ele, criando vínculos mais duradouros, que é o que toda empresa quer. Percebam, gente, aqui eu botei outra frase aqui: captar as tendências do mercado. A TIM hoje, ela se reposicionou no mercado. O que é isso, professora? Ela se reposicionou que agora a logo da TIM, ela é comum para todos os países. Antes não era. Então, é uma forma dela criar uma identidade com o público global, criar uma mesma marca, tá? A Coca-Cola. A Coca-Cola, durante anos, né, teve um slogan chamado Abra a Felicidade, né? Abra a Felicidade, que a gente via na propaganda, uma questão também da diversidade, do acolhimento, né, aos diferentes. Hoje o slogan da Coca-Cola mudou. É sinta o sabor. Mas sabe por quê, gente? Esse slogan não é do nada.
Esse slogan "Sinta o sabor", ele reflete um comportamento da nossa sociedade que a Coca-Cola quer trazer. Que é o quê, professora? É a experiência. Hoje a nossa sociedade é uma sociedade de experiência, de contactar com outras pessoas. É por isso que ela mudou um slogan. Mas ela mudou através de quê? Através de uma pesquisa, de tendências de comportamento. Então é por isso que a gente vê hoje na Coca-Cola esse apelo muito grande. E a terceira aqui, professora, o McDonald's. O McDonald's é uma empresa conhecidíssima, uma das marcas mais valiosas do mundo, né? Uma franquia que tem em todos os locais. E geralmente é uma empresa que sempre está, se vocês repararem, o McDonald's ele não está em qualquer ponto. Prestem atenção que é a praça, que é a distribuição. Você acha o McDonald's, se não for em shopping, sempre em esquinas e em locais estratégicos, que são bairros nobres. Essa tomada de decisão da empresa, ela não foi à toa. Ela foi amparada por decisões de pesquisa. Frente a essas pesquisas, a empresa decidiu se posicionar como uma empresa que sempre vai estar localizada em grandes centros e de fácil acesso. É ou não é assim? Observem. É assim também a Pague Menos hoje em dia, tá? Tá com essa mesma estratégia. Outra coisa do McDonald's, que a gente viu através de pesquisa. Tá com uns anos, eu acho que talvez uns, não sei ao certo, uns 5 anos pra cá, que a gente tá com uma tendência muito grande, que na verdade é uma realidade, perdão, sobre as hamburguerias caseiras, né? E esse crescimento do hambúrguer caseiro, querendo ou não, né, ele foi uma ameaça para o McDonald's, que era um hambúrguer mais industrializado, né? Algo foi que o McDonald's fez para barrar um pouco dessa ameaça, né, da concorrência que vinha forte com esses produtos caseiros. Se você for no McDonald's hoje, o McDonald's tem uma linha gourmet, que é justamente aquela linha voltada para o hambúrguer mais caseiro. Ela continua com a linha de cargo-chefe dela, que é o McLanche Feliz, o Big Taste, mas ela tem a linha caseira, né? Isso foi através de pesquisas, que subsidiou ela na tomada de decisão. Para quê? Para lançar uma linha caseira, de hambúrgueres caseiros. Tá vendo a importância? Então, é extremamente relevante que a gente tenha isso, tá? Até porque, gente, as percepções e a preferência da gente, ela muda muito. Então, é importante eu saber, tá? Aqui é um exemplo que eu botei para vocês, tá? Tem uma empresa pequena, posso fazer pesquisa de mercado? Lembra que eu falei para vocês sobre o Google Forms? Vocês podem ir lá, clicar na internet, botar Google Forms, tá? Que vocês acham. Também vocês podem acessar o SurveyMonkey, que é um site na internet, é um sítio, que você consegue fazer pesquisa de mercado de forma gratuita. Então, assim, você que tem seu pequeno negócio, que está querendo saber alguma informação sobre a sua empresa, você pode tranquilamente fazer uma pesquisa de mercado, tá? Então, facilmente você consegue através dessas ferramentas. Professora, me diga uma luz de como eu posso fazer uma pesquisa. Eu posso perguntar o quê? O que é que eu me norteio para fazer uma pesquisa? Olha, gente, lembrem dos 4 P's de marketing. Quando vocês forem fazer uma pesquisa, né? Antes de vocês elaborarem o questionário de vocês, perguntem qual é o composto mais famoso que tem do marketing. É o produto, preço, promoção e praça. Então, quando eu for fazer uma pesquisa, eu vou querer fazer uma pesquisa relacionada a quê? A só o meu produto? Saber se ele é bom? Saber do gosto? Saber da qualidade? Ou quero saber do preço? Será que é um preço justo? Ou quero saber da promoção, da divulgação? Ou quero saber da praça? Se é uma loja física, se é virtual? Posso fazer dos 4? Pode. Mas o composto de marketing, ele norteia muita gente na hora da gente fazer
uma pesquisa, tá? Então, ele é fundamental para o planejamento, né? Então, aí fica a dica para vocês, tá? Vamos aqui passar. Depoimentos de experts na área, né? Eu trouxe aqui uma pesquisa, né? A Miriam Braga, que é diretora da Vetor Pesquisas. Ela fala assim, na sua opinião, né? Qual a importância das empresas fazerem pesquisas? Aí ele fala aqui, saber o que o seu cliente pensa, o que ele quer e quanto ele pode pagar, né? Quais os argumentos são mais estratégicos para encantá-los, é um conhecimento muito precioso e estratégico na gestão de negócios. Então, assim, saber o que o cliente pensa nem sempre é fácil, mas eu só vou identificar através do quê? Se eu ouvi-lo, se eu perguntar, né? Então, através de pesquisas. Tem até uma citação, gente, né, de Kumar, né, que ele fala assim, se comparássemos o marketing com um longo trem com múltiplos vagões, a pesquisa de marketing desempenharia o duplo papel de motor, ou seja, que impulsiona o trem, e de elementos de ligação entre os diversos vagões. Então, em outras palavras, a pesquisa de marketing é abrangente, é o cérebro, é o músculo de qualquer organização de marketing. Tá aí a sua importância, tá? Aqui eu trouxe o Roberto Liberato, que ele é cofundador, que é o co-founder, de expertise de inteligência mercadológica. Que ele fala assim, para ele, o domínio das tecnologias como Big Data, professor, o que é Big Data? São grandes bancos de dados. Professora, não entendi. Tem empresas hoje, gente, que trabalham com Big Data, onde tem a informação de cada cliente, o perfil que ele compra, o hábito, o tipo de produto, a periodicidade, e são armazenados nesse grande banco de dados. Então, quando a empresa quer consultar algo, ela consegue rapidamente, através desses grandes Big Data, né, filtrar a informação que ela quer. Então, a gente usa muito. Essas empresas grandes, gente, Netflix, elas usam muito Big Data. E não só elas, empresas que utilizam de internet. Porque toda hora elas mapeiam o comportamento da gente. Observem você. Se você for comprar um tênis na internet, vai ficar passando imagem de tênis várias vezes. Por quê? Porque ali ele faz uma triagem do que você mais pesquisa. E ele fica toda hora jogando aquela resposta para você, tá? Machine Learning, que são as máquinas que aprendem, né? Hoje em dia, gente, dentro da produção das fábricas, já tem máquinas com a inteligência artificial que se ela tiver... Pronto, na agricultura tem muito isso. Tem as máquinas de tempo, que precisam manter a temperatura ideal. E quando dá um problema, acaba aquecendo o ambiente. E essas máquinas que são de inteligência artificial, né, de autoaprendizagem, elas se corrigem sem nenhuma intervenção humana, né? Hoje tem muito isso. Aí ele fala assim, tanto Big Data como Machine Learning, aplicados à pesquisa de mercado, permitirão a geração de insights para a empresa, cada vez mais estratégicos. Professora, não entendi. Vou dar um exemplo. A Amazon, ela tem uma loja, a Amazon Go, que ela não tem, é toda de autosserviço. Ela não tem uma pessoa fazendo o atendimento ao cliente, né? Você faz tudo através do autosserviço, sem a ajuda de ninguém, e são as máquinas. Você vai lá, pega seu produto, paga, vai embora com um totem e pronto. Um serviço rápido, prático, e é uma tendência, né? Então, essas tendências são observadas através desses insights que nós captamos através das pesquisas, tá? Inclusive, algumas farmácias aqui, gente, já tem. Se vocês forem lá na Pague Menos, ali da Praia de Iracema, tem um caixa que pode atender vocês e tem um totem que vocês podem pagar sozinho. Que é o comportamento do cliente hoje, ele está muito mais independente. Às vezes a gente não quer a ajuda de outra pessoa, só se a gente solicitar. Aqui é o Francisco, diretor da Vox Populi, que é bastante conhecido. Ele fala assim, de fato, as pesquisas são ferramentas que selecionam os sinais que importam.
a partir do vasto mundo de ruídos, ou seja, é muita informação. E eu tenho que aprender a filtrar essa informação para eu conseguir saber o que interessa para os meus clientes, né? Qual é a reputação delas, das empresas no caso, e qual é o sentimento que elas despertam perante o público. Então vamos lá, quando eu falo de uma empresa, Coca-Cola, o que é que me lembra, o que é que me desperta? É alegria, sentimentos bons ou sentimentos ruins? Eu preciso saber disso, tá? Aqui é uma dica como selecionar uma empresa terceirizada, né? Pode ser através, porque às vezes a gente quer contratar outras empresas, não quer fazer, né? Então é sempre bom a gente ter indicações, né? Verifique o treinamento dos funcionários e a qualificação, se aquela empresa que você vai contratar é capacitada, né? E verifique se o instituto contratado compreendeu exatamente o que você precisa, para que ele faça a pesquisa correta, né? Porque depois que eu aplico a pesquisa, eu vou ter que coletar o dado, né? Depois da coleta do dado, eu vou fazer a análise e discussões dos resultados. Então ele tem que entender o que você quer para você não perder o foco. Vamos entrando aqui na unidade 2, tá, gente? Definição do público-alvo e objeto da pesquisa, né? O público-alvo, gente, que eu já venho falando para vocês, né? É um conjunto de consumidores com características em comum. Pode ser a idade. Professora, eu vou abrir uma loja de moda, moda infantil, de 2 anos até 5 anos. Posso segmentar assim? Pode. Posso segmentar mais ainda, que é o nicho de mercado? Fazer somente masculino? Pode. Por que eu faço isso? Porque é mais fácil você criar estratégias para grupos mais definidos. Porque aí você sabe exatamente quem é seu público. Aqui é a Centauro, né? Qual é o público-alvo da Centauro, né? O público-alvo da Centauro é quem, gente? É qualquer pessoa? Não. São esportistas, amadores ou profissionais, que amam o esporte, que têm, através dessa loja, uma multiplicidade de esportes, onde elas podem acessar qualquer tipo de produto relacionado. Tênis, futebol, frescobol, voleibol, corrida, bicicleta, stand-up. Então, o público-alvo da Centauro é esse, né? Aí aqui também tem até um exemplo do Guaraná Antártica, né? Obrigado por apoiar o futebol feminino. Guaraná Antártica é conhecido como um Guaraná que ele sempre está muito perto dos jovens, né? Então, durante muito tempo você associou o Guaraná Antártica à pipoca, né? Porque foi a propaganda muito forte. E hoje o Guaraná Antártica ele está muito associado também à questão da diversidade, ao público feminino, ao público jovem, tá? É o público-alvo dele. Por quê, professora? Porque são os consumidores em potenciais. Mas, professor, o meu pai consome. Mas, assim, o público em potencial dele, o público-alvo dele são os jovens. Não que os outros não possam consumir. Mas, em geral, são os públicos mais jovens. Objetivo da pesquisa, né? Mensurar a satisfação do público em relação aos produtos e serviços oferecidos. Avaliar a qualidade e o desempenho dos produtos. É muito importante, gente. Eu lembro que eu fazia uma consultoria numa empresa de açaí. E a gente estava com as vendas baixas, né? E às vezes a gente ficava no achismo. Não, eu acho que é porque a minha marca não é conhecida. Não, eu acho que é porque eu estou num canto que não é muito bom. Quando a gente fez a pesquisa de mercado, deu o quê? Que a qualidade do açaí não era boa. Era um açaí que tinha muitos cristais de gelo, ou seja, tinha muita água. Então, através da pesquisa, a gente conseguiu ver isso. Pesquisa para avaliar quanto o consumidor está disposto a pagar, que eu falei para vocês. Pesquisa de hábitos também, de consumo, é importante. Exemplos. Olha um exemplo aqui bacana, gente, essa matéria que eu trouxe. Nike usa realidade aumentada para determinar o tamanho ideal do tênis para o usuário. Olha que fenomenal isso, gente, né? Esse aplicativo, esse app do Nike, né, de realidade aumentada, ele veio para solucionar um problema. Qual? A gente sempre fica em dúvida qual o melhor tênis, né, quando a gente vai comprar. Então ela já lançou esse app, que é uma forma de resolver esse problema que nós temos. E acaba ajudando o quê? Na compra do próprio tênis da Nike, tá? Que é o Nike Fit.
Definindo a coleta de dados, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois que você definiu o objetivo da tua pesquisa, não, eu quero saber a qualidade do meu produto. Não, eu quero saber a satisfação dos meus clientes. Tá aí. O objetivo da tua pesquisa é esse. Então você vai montar um questionário, tá? Né? E vai aplicar a pesquisa com o teu público, né? Aí você vai saber quais os principais problemas que podem ter na coleta de dados. O que é essa coleta de dados? Tá lá, eu vou aplicar a pesquisa com aquele grupo de 100 pessoas, né? Todos eles vão responder. Eles não responderam? Então, a partir do momento que eles estão respondendo, eu vou fazer a coleta de dados, que é a extração daqueles dados do que eles responderam, né? Então, é importante eu coletar os dados. Vamos lá, se eu tenho 100 formulários, eu vou ter 100 coletas de dados. Professora, depois que eu pego aqueles 100 questionários, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar e discutir os resultados de cada coleta. Se eu peguei 100 respostas, eu vou ter que analisar aquelas 100 respostas. Para quê? Para eu ter o resultado da minha pesquisa. Para eu saber se meu produto tem qualidade ou não, que foi um dos objetivos que eu disse. Aí aqui ele fala, definindo a coleta de dados, quais são os principais erros? Eu aplicar a pesquisa com o público errado, que não é o meu público, né? Não calcular o tamanho da amostra. O que é isso, professora? Vocês veem muito isso numa pesquisa de voto, né, de eleição. Para saber se uma pesquisa tem validade ou não, gente, primeiro eu preciso saber o universo. Qual é o universo? É a totalidade daquela população. E em cima da população, eu tiro uma amostra, que é uma parcela daquela população que eu faço a pesquisa. E tem aplicativos na internet que fazem esse cálculo amostral, para eu pegar a amostra satisfatória para minha pesquisa ter validade. Eu não posso do nada dizer assim, eu vou fazer uma pesquisa só com 100 pessoas. Não. Vamos supor que você queira fazer uma pesquisa de satisfação da sua empresa. O que eu vou utilizar como referência de universo? Eu vou pegar um mês que tem maior venda. Então, um mês de maior venda, eu tenho 500 vendas. Então, o meu universo vai ser 500 e eu vou tirar a minha amostra de onde? Dos 500. Vamos supor que eu tenho que fazer uma pesquisa com 200 pessoas. Então, é assim que a gente faz, tá? Aí ele fala que alguns erros na coleta. Não planejar, não ter objetivos claros, possuir distorções, coletar dados insuficientes e não treinar os pesquisadores. Então, cuidado, tá? Então, meus amores, por hoje foi só. Obrigada pela participação de todos e um até breve.